Olá, seja bem-vindo ao IntelliTalks, aqui diretamente do Fórum E-Commerce Brasil. Eu estou com dois convidados especiais aqui com a gente hoje. A Andressa Oliveira, gerente de tecnologia e inovação na Tudo de Bicho, e o Hans Falkenburg, que é VP de operações na IntelliPost. Andressa, obrigado por atender o nosso convite e estar aqui com a gente hoje. É um prazer. Prazer, eu que agradeço. E a gente está aqui para falar do estoque ao Pet Feliz, a operação logística que faz a Tudo de Bicho crescer. A gente viu o crescimento da Tudo de Bicho nesses últimos anos, né? Tem crescido bastante. E como é que foi essa trajetória? Eu queria que você falasse de alguns momentos-chave para consolidar essa marca. Legal. A Tudo de Bicho, ela tá aí há 8 anos, né? Então a gente evoluiu junto com o Digital no Brasil. Nós escalamos e descobrimos como funcionar isso no ambiente brasileiro. E eu acho que alguns momentos de ruptura, alguns momentos de evolução foram no ganho de volumetria. Então, como a gente começou pequeno, trabalhando pouco a pouco para o crescimento, sempre que a gente escalava era um desafio para a gente se organizar operacionalmente, tecnicamente e descobrir como fazer isso, porque a gente estava fazendo junto com todo mundo. Tava descobrindo junto com todo mundo. Troca de plataforma, troca de ERP, troca de automações logísticas, né? A IntelliPost sempre junto com a gente está com eles nesse mesmo tempo, a gente está 8 anos com eles. Vocês estão 8 anos juntos. Legal. A gente vem crescendo há 8 anos juntos, então acho que entender a elasticidade da nossa companhia sempre foi um desafio, né? Então a gente, os momentos de evolução, de ruptura sempre foram nessas quebras de volumetria, né? Passar de X para 2X, como é que a gente faz para operacionalizar isso? Projetar esse crescimento, ter o crescimento e conseguir entregar, que é muito importante, né? Né? Porque venda no digital é entrega de serviço. Não, e o tempo todo você precisa rever esses processos aí para garantir essa qualidade, essa entrega esperada, né? Isso, acho que a todo momento chega tecnologia nova, né? Alguma coisa muda ou o ambiente nacional muda. A gente passou pelo Covid, passamos por um desafio ali de conseguir fazer essa escala num momento crítico que o Brasil estava passando para atender uma demanda que a gente não estava preparado, né? Então, a gente conseguir velocidade nessas trocas, sabe? Com assertividade e que não afete o cliente, né? Acho que para não afetar essa experiência, né? Para não afetar a experiência, porque quando a gente escala, a tendência é a gente com a estrutura que a gente tem hoje, entregar menos qualidade, né? Então, conseguir fazer essa escala, entregando o mesmo nível de qualidade, é um desafio que a gente tem no dia a dia. Não é fácil, né? Não é. Talvez a pandemia tenha sido um desses momentos-chave aí para vocês se consolidarem, né? Vocês estavam relativamente com 3, 4 anos de mercado. Isso. E aí tá todo mundo em casa com o pet, tem que garantir a saúde do pet, tem que garantir o bem-estar. Saúde, diversão, porque né, você não pode ficar passeando, não podia ficar passeando com ele. Então a gente teve que entrar no mundo de recriação dentro do nosso próprio ambiente. A pandemia fez a gente se adaptar muito rápido, né? Fez a gente nos forçar a fazer uma entrega assertiva para o cliente, que a gente não tinha opção. Não tinha opção para ninguém, né? Agora quero saber uma curiosidade. Você tem pet? Eu tenho 6 gatos e um golden. É muito pet. É muito pet. É muito pet. E aí eu acho que você traz um pouco dessa tua vivência para a experiência do teu cliente, para trazer inovação, para pensar também o que o consumidor está vivendo, né? Exato. Você tem 5 ali para tomar conta, né? Eu tenho 6, né? 6, perdão. 6 gatos e um cachorro, são 7 animais. Coitado desse cachorro, né? Não, é um golden gigante. É um golden gigante. Coitado dos 6 gatos. Coitado dos 6 gatos, tá bom. Então acho que é interessante ter essa vivência, né, Andressa? A gente, o fato de eu ter pet, da gente ser uma empresa que abre as portas, né? A gente está trabalhando, passa um cachorrinho embaixo, a gente está sempre muito perto para poder tentar sentir o que os nossos clientes sentem, né? E entregar para os nossos mini clientes, né?
a qualidade que eles precisam, que eles merecem. Legal. Bom, o brasileiro ama pet, a gente sabe disso. A gente ama os nossos pets, Sim. né? A gente quer o melhor para eles, mas tem um desafio que a gente conhece muito bem, e a IntelliPost enfrenta isso com muita qualidade, que é logística. Né? Tudo que a gente vai falar de e-commerce no Brasil, a gente ainda esbarra em logística. Eu queria que você trouxesse um pouquinho, sei que são vários, mas alguns desafios que vocês têm enfrentado aí na Tudo de Bicho e o apoio também da IntelliPost de vocês nessa jornada. Para o nosso ambiente ali, né, os nossos produtos, né, a região que nós atendemos, eu acho que a extensão do Brasil é um desafio. A gente atende o Brasil inteiro, então as nossas mercadorias saem de Minas e de São Paulo e são enviadas para diversos clientes. E conseguir entregar com qualidade, no prazo esperado, para a extensão do território brasileiro é um desafio. Né? E ainda mais com a diferença que a gente tem de acessibilidade a essas pessoas. Então, é muito fácil para mim entregar um centro de São Paulo e às vezes uma cidade no interior do próprio São Paulo é muito difícil. Você já tem outra cadeia logística envolvida ali. Exatamente. E aí você tem que ter outro processo. E como é que você traz inovação para isso? Como é que você contribui para isso? É um desafio, né? Com parceria. Não dá para fazer sozinho. Porque a gente precisa de uma tecnologia boa que nos apoie em tomadas de decisões rápidas, então em cotações de frete, em rastreio logístico, né? Rastreio das nossas mercadorias, em tomadas de decisões, porque as nossas mercadorias elas vão de muito pequenas. Não tem problema. De muito pequena a rações de 20 quilos, né? Então... Saco de ração é pesado, hein? Saco de ração é pesado e é sensível, né? Ali pode rasgar, pode acontecer várias coisas. Você tem problema com perda, talvez, tem questão de armazenamento, você tem que tomar um cuidado especial, né? Então a gente precisa de transportadoras que cuidem da nossa mercadoria até ela chegar ao cliente, né? Porque tem umidade, tem várias questões que a gente precisa garantir que estejam dentro do parâmetro para que aquela mercadoria chegue em condições de uso para o cliente. Então, como que a gente faz isso? Com muito estudo. A gente tem que estudar bastante para tentar entender qual que é o melhor processo, a melhor automação que a gente consegue fazer dentro de casa para que as tomadas de decisões elas sejam rápidas e assertivas, demonstrar isso de forma muito rápida para o cliente e nas nossas visões gerenciais. E a gente precisa de parceria nas entregas. Então as transportadoras elas fazem muita diferença para que o final da cadeia aconteça. Legal, Andressa, faz todo sentido aí esse empenho de vocês para fazer uma entrega boa, né? E você, Raiz, como é que você está vendo esse desafio aí pra gente entregar o melhor para esse segmento que a gente gosta tanto, né? Que é o de pet. Legal. E até pegando carona no que a Andressa falou, né? A Tudo de Bicho tem dois desafios bem complexos pro cenário, né? Um eventualmente, a urgência na entrega, né? Por vezes a gente compra a ração, mas a gente quer no mesmo dia, no mesmo período, ou pode ser um remédio, além das diferenças de carga, que podem ser coisa de gramas a muitos quilos. E aí onde a IntelliPost viu uma oportunidade muito grande de a gente usar os nossos dados em favor dos nossos clientes. Então hoje eu consigo avaliar todos os dados e entregar para Tudo de Bicho, para a Andressa e para todo o time, quais as melhores transportadoras podem atender aquela região, qual é o melhor custo para aquele frete, qual é o melhor prazo que pode ser executado. E já que a gente está olhando para essa camada de dados, por que não eu conseguir acompanhar a operação antes que o evento ocorra? Que eu consiga prever os dados. Então nós também colocamos uma camada de inteligência onde eu sou capaz de olhar para cada pedido e definir se ele tem uma probabilidade de atrasar ou não. E como a gente age nisso para que o cliente tenha sempre a melhor experiência. Para que antes do que alguma coisa ocorra, a gente possa atuar em parceria e identificar o problema e conseguir conversar com a transportadora ou mesmo com o cliente, porque é importante, eventualmente, de milhares e milhares de entregas, algumas podem atrasar. Mas como você gerencia essa expectativa do cliente, faz toda a diferença no resultado final, na oportunidade de recompra. Então a gente vem com essa camada de inteligência agregando na operação e um benchmark muito grande. É importante os nossos clientes usarem toda essa fonte de dados que nós somos capazes de prover.
Obviamente a gente está olhando isso com muito cuidado em relação à segurança da informação, LGPD, anonimização, mas tem uma parte de contribuição, de entender os melhores caminhos, as melhores opções, e nos 3 grandes pontos, né? Custo, prazo e qualidade de serviço, que influencia demais o processo de compra, venda e experiência do cliente, que a gente consegue agregar bastante na operação, e essa é uma das parcerias que tem dado muito resultado para Tudo de Bicho. Muito bacana isso que você trouxe, Raiz, porque muitas empresas, né, Andressa, elas têm uma logística reativa. Né? Elas esperam um problema acontecer, elas vão ter um problema com uma transportadora para depois reagir. E o que o Raiz está trazendo para a gente é assim, a gente trabalha, né, na IntelliPost com uma logística mais proativa. Né? Você tem um leque de opções, ele traz opções para você, tenta antecipar, né, com inteligência, eventuais problemas e muito calibrar essa questão do prazo, né, que é fundamental. Queria que você falasse um pouco sobre isso, como tem sido trabalhar um pouco com essa logística mais proativa, né, que antecipa problemas, que identifica soluções também. Hoje a gente consegue prever quando o problema vai acontecer. Isso é um grande diferencial. A gente sempre trabalhou, né, muito com indicadores do que aconteceu, como resolver para não acontecer de novo. Então, a gente, no ano passado, no final do ano passado, a gente entrou numa parceria com a IntelliPost de um projeto deles que chama Max, em que nos ajudaria a trazer a informação de uma forma um pouco mais rápida. Então, a gente está há alguns meses, né, aí trabalhando indicadores de prevenção, então de forma reativa, que eles mandam para a gente uma provisão do que pode acontecer. Isso nos permite acionar o cliente, tomar decisões, né, nos permite ter uma saída, proporcionar ao cliente uma experiência melhor, antes de realmente isso se tornar um inconveniente. Legal. Você tem alguns dados para trazer para a gente, de lead time, SLA, alguma coisa que você possa colocar? A gente teve melhoras no nosso SLA de mais de 10% em transporte. Ótimo. Isso muito voltado a gente conseguir fazer essas prevenções, né? Então, atualizar o cliente melhor quando vai acontecer o problema, para que ele tenha uma percepção melhor do serviço. Então, e fazer ajustes rápidos. Então, eu acho que grande parte dessa melhoria de SLA foi exatamente nos ajustes que a gente conseguiu fazer de forma mais rápida, né? Então, quando acontecia, por exemplo, de uma região estar com problema de entrega por causa de eventos da própria região, a gente ia perceber isso depois que tinha acontecido, né? A gente começava a entender os atrasos, a correção que a gente deveria fazer no prazo. Às vezes o evento já tinha até meio que passado. Entendi. Então, o fato da gente receber essas previsões entre status, então, né, um exemplo, entre a atualização de status de troca de um galpão para outro, está demorando mais do que o normal. Então demora, sei lá, um dia para atualizar nessa região, nesses galpões dessa transportadora. Por algum motivo esse volume de pedidos demorou um dia e meio. Então, antes de realmente acontecer o problema de atraso, a gente já consegue mexer no nosso prazo atual para os próximos pedidos. Ótimo. Então, você já calibra essa ponta de expectativa no teu cliente. Exatamente. Então, assim, aqueles pedidos que estão em caminho, às vezes a gente não tem tanta ação para poder fazer eles, né, chegarem no prazo de expectativa. Não tem mágica, né? Não dá para desbloquear a estrada, não dá para, né, mudar uma rota que teve problema. Cliente, isso melhora a experiência, né? Perfeito. Então a gente entra em contato com a transportadora para poder ver o que é possível fazer. Mas os próximos pedidos, né, eles já não vão ter esse problema porque a gente já recalibrou o prazo. Então, grande parte da nossa melhora de indicadores foi na ação mais rápida. Ótimo, legal.
Quer dizer, gerar melhor experiência, né? Gera aprendizado também, né, Raiz? Gera conhecimento. Agora eu queria fazer uma pergunta para os dois, tá? E aí vamos deixar a Andressa responder primeiro, né, Raiz? Tranquilo. Bom, o mercado mostra que empresas com grande volume de pedido começam a ter dificuldade de amadurecer a operação rápido. Aquilo que a gente já conhece, né? O volume cresce mais rápido do que a maturação, talvez, da operação logística. Como a Intellipost ajuda esses clientes a acelerar o ganho de maturidade sem perder o controle do processo, que é o mais importante, sem ficar aquele barata voa, vamos dizer assim, está crescendo demanda, você tem que crescer junto à tua capacidade de entregar, Andressa. Eu acho que no segmento do online que nós estamos hoje, a escala ela nem é contínua. A gente não está falando de uma evolução linear. Então não é que a empresa está começando no X e ela vai ter um multiplicador disso e aí a gente vai ter um tempo para poder se adaptar aonde ela vai chegar. Não, a gente tem picos durante o ano. Tem picos. Então, ao mesmo tempo que eu tenho que me adaptar... Sazonalidade, né? Exato. E são sazonalidades que não são muito previsíveis às vezes, né? Então acontece algum evento em um canal que eu dou... Ou alguma ocasião que, né, festividade ou diversas outras coisas no digital que a gente não consegue muito prever e o que a gente prevê a gente trata, mas eu acho que o desafio não é só trabalhar o crescimento, é trabalhar a oscilação. Entende? Porque eu tenho que estar preparada para quando crescer, mas eu tenho que estar preparada para quando diminuir. Então, essa oscilação, a gente precisa de tecnologia para poder trabalhar isso. E aí, como é que a Intellipost te ajuda nisso? A Intellipost me ajuda muito nisso ao administrar a nossa volumetria de consultas de cotação, então é uma preocupação que a gente não tem tecnológica, né? Então, se eu for escalar, se a gente for ter uma volumetria muito maior de clientes querendo cotar nos nossos produtos, não é uma preocupação que eu tenho. Ali na volumetria de análise, a gente, quando a gente tem sazonalidades, né, ou oscilações de venda, a gente tem um parque de pessoas que estão preparadas para uma volumetria. Então, o Projeto Max nos ajuda, que eles têm um parque de pessoas, de tecnologia por trás, que nos ajuda a manter a qualidade mesmo quando a oscilação ela é grande para cima. Então, eu tenho um processo, uma equipe que está ali com uma volumetria planejada, né, que ela dá conta, que ela suporta de um volume. Quando a gente escala, a gente tem um suporte por trás de uma equipe que trabalha com isso 24 horas, né, que respira isso, que já tem grande experiência para poder nos apoiar nesses momentos. Então, isso nos permite não ter custos adicionais. Tem um tempo de reação mais curto aí também, né? Eu tenho um tempo de reação mais curto e eu não tenho tanto custo nessas oscilações para poder tentar sempre estar com um parque maior do que eu preciso para quando essa oscilação acontecer, né? Então eu consigo manter um parque tecnológico de processos, de pessoas ali no meio, né, numa escala do meio, e aí quando acontece a oscilação eu tenho aonde recorrer para poder suprir essa necessidade. Então a Intellipost me ajuda tanto na parte técnica quanto na parte de especialistas quando eu preciso de ou uma mão extra ou uma performance melhor. Legal, agora eu queria ouvir o Raiz, né? Como é que a Intellipost tem ajudado aí a Tudo de Bicho e outros clientes também, né, Raiz, nesse desafio? Perfeito. E esse foi exatamente o entendimento, né? As operações de e-commerce, o volume ele cresce muito maior do que eventualmente as operações podem amadurecer. O amadurecimento de uma operação é um caminho de mais longo prazo mesmo. E foi nesse conceito que a gente entendeu que o Max ele poderia trazer metodologia, um conhecimento embarcado, um know-how muito grande e uma estrutura capaz de suportar os nossos clientes nessa escalada, com manutenção de qualidade, com garantia de entrega, com ótima experiência do cliente. Então foi aí que a gente conectou a nossa experiência
de 12 anos no mercado, com um conhecimento muito profundo do TMS e de tudo que nós poderíamos fazer em relação à automatização, a monitoramento, para que a operação tivesse sempre um passo antes de tudo que ocorresse e entregando uma performance muito grande, independente do volume. Quando a gente consegue colocar as automações para funcionarem e um monitoramento muito ativo, o volume ele fica menos relevante em termos de gerar problema, porque nós estamos olhando as coisas acontecendo e trabalhando exatamente só no que desvia. Então, torna a nossa vida nessa parceria também mais fácil. Quando a gente idealizou o IPMax, foi justamente pensando assim, em como a Intelipost entrega know-how nos nossos clientes e alavanca os nossos 3 grandes pilares de valores, né? Porque no final o que a gente quer é poder ajudar os nossos clientes a aumentarem as vendas, e a Tudo de Bicho escalou em um mês mais de R$ 1.200.000 em GMV. Como a gente consegue viabilizar a redução de custos, nós temos agora discutindo uma probabilidade super grande de fazer uma redução de 42% em custo de frete. 42%? 42%, olhando um canal de venda. Natal, né? Chegou mais cedo aí, hein, Andressa? 42% está excelente, hein? E como a gente consegue melhorar a experiência dos clientes, e aqui nós estamos falando de colocar isso na prática, mais do que uma promessa. O IPMax trabalha com os nossos clientes para a gente entregar de verdade o valor. E aí quando a gente fala da experiência dos clientes, eu conecto com os 10,2% que a Andressa trouxe de melhoria de SLA. Já é um número expressivo. Que é um número super expressivo. Excelente. Mas nós tivemos uma redução de 18% em problemas com os pacotes e em ocorrências. Então tem muitas coisas que a gente agrega e que na ponta o cliente sente uma entrega de acordo com a expectativa dele ou muito bem gerenciada. E é nessa parceria que o IPMax com a Tudo de Bicho tem feito a operação escalar. Ela tem aumentado bastante, nós estamos falando de 18% de aumento de vendas, mês contra mês. E como a Andressa falou, sem custo extra, sem ruptura, sem cliente chateado, sem susto, né? Porque a gente não pode ter susto numa operação como essa. A gente entende que nós temos bastante capacidade desse trabalho em conjunto em agregar muito na operação, e mais do que uma pessoa trabalhar na parte logística ou não, porque certamente quando o time do IPMax entra para trabalhar em parceria com a Tudo de Bicho, a Andressa e todo o time da Tudo de Bicho foca no core deles, no negócio deles, que é o e-commerce, que é cuidar dos pets, que é ter uma gestão super próxima de todos os clientes. E nós podemos fazer o que a logística seja um diferencial nisso, e não um entrave, não um problema de escala, mas um diferencial na experiência do cliente. Queria que você trouxesse para a gente, Andressa, a importância do IPMax, né? Esse serviço que a Intelipost traz, como isso tem ajudado vocês a focar no que realmente é o core de vocês, que é a Tudo de Bicho, que é a entrega dos produtos para os animais. A nossa parceria com a Intelipost é longa, a gente vem trabalhando com eles em software, né? Tanto software de cotação, quanto serviços de análise, de comunicação com as transportadoras, dos status. E ano passado a gente veio com esse novo projeto com eles de prestação de serviço, de consultoria, junto com eles, embarcando no nosso cotidiano e nos mostrando e nos permitindo ter alguns diferenciais. Então, esse serviço deles, essa prestação de serviço, ela nos traz uma expertise além da qualidade técnica. Então, vem profissionais que conhecem do mercado, que entendem de melhores práticas, que entendem dos indicadores e nos ajuda a traduzir isso, a nos propor melhorias nos processos, nas formas como a gente trabalha hoje, que talvez a gente demoraria um pouco mais de tempo para poder enxergar essa possibilidade, né? Então trazer pessoas, né, uma equipe especializada para dentro do nosso negócio, a um custo, a um valor que seja factível para a gente, e com grande conhecimento para agregar para a gente, nos ajudar em
em processos, né? No nosso cotidiano, quando a gente faz de logística ali, foi um grande diferencial. A gente tem tido grandes experiências e bastante resultados positivos. E te dá uma tranquilidade também, né? Nos dá uma tranquilidade no quesito de estabilidade, né? Quando a gente tem alguma dificuldade, quando a gente tem algum desafio para a gente percorrer no sentido de logística e transporte, ter pessoas que conhecem do mercado, que são especializadas nisso, para nos tirar dúvida, para nos trazer sugestões, para ir para o mercado e entender quais são as melhores práticas para o nosso problema atual, né? E nos trazer benchmark do que a gente poderia estar fazendo de melhor em algum segmento, algum processo, alguma tomada de decisão. Tem sido gratificante na prestação de serviço desse novo projeto que a gente embarcou, que é o IP Max. Legal. Raiz, queria que você explicasse um pouquinho como é que foi desenvolver isso, né? Quais soluções também a gente tem nesse serviço, esse diferencial aí da IntelliPost para o IP Max. Legal. Quando a gente estava pensando nesse conceito, e isso é uma onda que vem, inclusive, começando nos Estados Unidos, o SaaS tradicional que a gente conhece, que é o Software as a Service, é o modelo que a Tudo de Bicho operava. Existe uma mudança agora que por que não o Service as a Software? Por que não entregar o serviço em vez de apenas uma licença? Porque o modelo tradicional é esse, né? Eu vendo a licença, a Tudo de Bicho usa, a Andressa e todo o time, e eles têm o ganho de performance. Agora, e se a gente ajudasse a melhorar os resultados de verdade? Em vez de eu vender só a licença, e se a gente juntos fizesse o aumento de venda? Se a gente juntos conseguisse reduzir custos ou melhorar a experiência do cliente? É nesse ponto que o Max entrou. Ele entrou para a gente trabalhar juntos mesmos e ofertar um serviço com bastante know-how, com bastante escala, porque tudo que a gente está falando é liberar o time da Tudo de Bicho para focar no core business e nós entrarmos no que a gente pode agregar em automação, em ganho de escala, em melhoria de processos e a execução deles também, né? Porque é um dos pontos que a gente falou, como nós conseguimos pegar os nossos valores, que é muito legal quando você está falando de uma solução para o cliente, mas ainda é uma possibilidade. Então um dos meus grandes pilares ali do TMS é a melhoria na experiência do cliente. Tá bom, mas ainda o cliente precisa conseguir executar para que o cliente final tenha essa melhoria. Quando a gente coloca o IP Max junto, essa camada de serviço, nós fazemos essa melhoria acontecer. Então, a Tudo de Bicho, por exemplo, a gente teve uma redução de 12% dos pedidos entregues fora do prazo. 12% é um ganho de experiência enorme na ponta. É excelente. Então, esse é o conceito, né, o fundamento do Max, trabalhando sempre em conjunto com os nossos clientes, com a Tudo de Bicho. Bom, tem um dado aqui para vocês, queria que a gente olhasse isso, investigasse isso juntos aqui, né? Segundo a ABECOM, o e-commerce brasileiro deve atingir 224 bilhões de faturamento em 2025, né? Um crescimento de 10% em relação ao ano anterior. Graças a Deus estamos crescendo, estamos mantendo e estamos com esse número expressivo aí, né? Bom, com esse cenário de expansão e aumento da demanda, como as soluções da IntelliPost podem ajudar os lojistas a manter eficiência logística sem comprometer a experiência do consumidor? Um pouquinho do que a gente já falou, mas eu queria começar agora ouvindo o Raiz falar um pouco sobre isso. Estamos com o mercado grande, temos crescimento, como é que a IntelliPost entrega a solução para esse e-commerce que não para de crescer? Legal, e é muito, como você falou, do que a gente está falando aqui ao longo desse podcast, né? Como a gente consegue escalar uma operação, acompanhar o crescimento do mercado, até puxar ele, sem quebrar a experiência final do cliente, sem quebrar a expectativa. Sem aumentar proporcionalmente os custos, porque a gente não quer que as coisas andem, aumento venda e obrigatoriamente aumenta o custo. Como eu coloco performance. E aí é onde a gente vem trabalhando em algumas frentes, que a primeira esse know-how que a gente pode aportar na operação. O segundo visibilidade total. Tudo que nós estamos falando aqui, o time da Tudo de Bicho tem visibilidade em tempo real e tudo que a gente entende como melhoria, eles fazem a decisão para que a gente possa executar. O terceiro como a gente automatiza todos os processos
para que a gente tenha esse ganho de escala, né? Nós queremos crescer com cada vez mais performance na operação. E por último, os insights estratégicos, né? Já que nós temos todos esses dados, que nós estamos olhando a operação da Tudo de Bicho e tudo que a gente tem de informação do nosso TMS, a gente consegue fazer esses insights e propor melhorias de uma troca de parceiro, de uma possibilidade de redução de prazo que vai fazer a venda aumentar, de uma possibilidade de olhar para o custo e ver a oportunidade de redução de custos. Então, além de aproveitar o crescimento, a gente quer colocar cada vez mais ganho de escala e performance para que a operação da Tudo de Bicho se multiplique e que o time foque cada vez mais no negócio e que a gente possa, nessa parceria, entregar um excelente software com capacidade de sustentar crescimento, como a Andressa falou, de aumento de cotação, de aumento de parceiros, de aumento de pedidos, e os clientes se sentirem mais bem atendidos ainda, as vendas aumentarem. Essa é a junção do TMS IntelliPost e do IP Max, que agrega software e serviço para a entrega de uma experiência melhor possível para todos os clientes e uma operação super performática. Você trouxe 2 pontos muito legais, Raiz, que é a visibilidade total e a automação. Acho que são 2 diferenciais incríveis aí que a IntelliPost oferece. E queria te ouvir também, Andressa, como é que vocês veem essa possibilidade de crescimento com as entregas da IntelliPost? E também para quem ainda não tem esse serviço, de repente investir aí nessas soluções, que acho que vai ter um ganho, como vocês trouxeram aqui, um ganho muito interessante em vários indicadores. O software em si nos ajuda muito na escala de, né, que a gente pode ter aí no futuro, porque ele tem uma estrutura que aguenta esse crescimento. Então, a troca de tecnologia é sempre doída, né? Então, ter uma parceria com uma empresa que a gente sabe que vai nos apoiar no crescimento, que vai nos acompanhar nesse crescimento, nos deixa mais tranquilos e no quesito de inovação, tecnologia, automatização dos processos para suportar o crescimento esperado. Em relação ao Max, eu acho que um dos diferenciais que ele nos propõe é na ajuda das soluções dos problemas, né? Quando a gente está em escalada de crescimento, surgem problemas que têm que ser resolvidos de forma muito rápida. E ter um parceiro que entende do negócio e que tem contatos, né, com o segmento nos ajuda a solucionar esses problemas. Então, quando surge algum problema, eu ter um canal onde eu consigo expor eles e que provavelmente eles já passaram por isso em outros momentos, em outras situações, e nos oferecer uma solução ou um caminho que a gente pode seguir, nos economiza tempo e perdas na nossa escalada de crescimento. Legal. Bom, adorei a nossa conversa. Acho que passou voando o nosso podcast aqui. A gente podia continuar entendendo mais essas soluções e vendo esse crescimento aí da Tudo de Bicho. Queria ouvir agora as considerações finais de vocês, começando com você, Heinz. Legal. Eu entendo que para a gente é muito importante estar próximo dos clientes, olhando os desafios de perto, garantindo que a IntelliPost tenha de fato a melhor solução, a melhor plataforma e que permita e potencialize o crescimento dos nossos clientes. Essa proximidade é muito, muito relevante, de ouvi-los, de entender os desafios e de inovar com base nisso. A gente tem olhado muito para o uso de dados, já que nós somos a maior plataforma de tráfego agnóstico do país, como nós conseguimos de fato entregar para os nossos clientes um benefício que vai além do uso de um software, que traz benchmark, que traz o dado por trás para toda a tomada de decisão, para toda a escalada da operação. E como terceiro pilar, o uso do nosso serviço, que é o IP Max, como que de fato a gente potencializa tudo isso e juntos entregamos todos esses valores, seja para a experiência do cliente final, seja para o aumento de vendas ou para a redução de custos, mas como que juntos nós conseguimos escalar isso. Para mim, esses é o fundamento da nossa empresa, é o fundamento deste relacionamento e da nossa capacidade de inovar juntos e que os clientes tenham a segurança de que tem um parceiro de negócio que está junto com eles em todos os momentos.
Legal, Raiz, obrigado. E você, Andressa, para a gente fechar essa conversa e também te desejar muito sucesso lá na Tudo de Bicho, que vocês continuem crescendo, continuem escalando, continuem dando trabalho para a Intellipost, para fazer essas entregas aí, para esses bichinhos que são tão importantes para a gente, né? Que a gente ama tanto. Acho que para a gente é muito importante ter parcerias fortes, né? Ter uma parceria com a Intellipost de longo prazo, em que a gente conseguiu evoluir juntos, eles dando suporte quando necessário e trazendo soluções que nos ajudam nesse crescimento, é de grande importância. Acho que as parcerias que a gente faz no caminho é o que nos possibilita ter o crescimento e ser sustentável nesse crescimento que a gente escala. Então, a gente tem grande felicidade, grande gosto de ter a Intellipost como nossa parceira e poder saber que a gente pode contar com ela. Andressa, Raiz, muito obrigado. E a você que acompanhou a gente, muito obrigado por acompanhar mais esse episódio do IntelliTalks. Acompanhe também os outros episódios da nossa série nas nossas redes sociais. Muito obrigado e até a próxima.